Vamos então iniciar nosso estudo da noite. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade com que somos favorecidos nesta nossa caminhada terrena para que estamos reunidos novamente buscando o entendimento do texto de Moisés, o livro de Gênesis. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do entendimento, para que nós, no clima da fraternidade, da compreensão, possamos realizar o melhor ao nosso alcance, abrindo os nossos corações e o nosso entendimento para a inspiração do alto, que vai nos ajudar no entendimento do texto. Pedimos a Ti o amparo para todos os nossos irmãos sofredores, tanto encarnados quanto desencarnados, que as Tuas bênçãos de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar início ao estudo do livro de Gênesis. Página para hoje? Não? Estudo do livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 23, 24, na verdade, que 23 nós estudamos. Vamos lá, então. Capítulo 4, versículo 24. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Muito bem, então versículo 24, vamos analisar no nosso estudo de hoje, diz o seguinte para nós. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, esse primeiro trecho aí do nosso versículo, porque 7 vezes Caim será vingado. O 7, ele nos fala do ciclo setenário de evolução universal. O ciclo é setenário. Nós aprendemos isso já estudando o Apocalipse, e a origem do assunto está no livro de Gênesis, certo? Então nós temos aquela matemática do ciclo setenário evolução, as 7 laçadas da espiral evolutiva. Então, cada laçada uma circunferência, cada circunferência 360 graus, e é o mesmo número de anos, mesmo número de dias do ano na antiguidade, 360. Então, quando a gente multiplica 7 vezes 360, nós temos 2.520, que é o ciclo milenar de evolução. Emmanuel, por exemplo, nos fala desse ciclo no livro A Caminho da Luz, quando ele nos ajuda a entender
essa questão quando ele fala lá no livro A Caminho da Luz dos 1260 anos em que a besta vai dizer grandes coisas e blasfêmias, que é o que está no livro do Apocalipse. 1260 anos compreendidos entre os anos 610 depois de Cristo e 1870. O que aconteceu nessas datas? Em 610 foi criado o papado. Em 1870, a declaração da infalibilidade papal. Então, nós temos um número exato de 1260 anos, que é metade da espiral, porque Emmanuel compara, Emmanuel também fala em 42 meses, e no Apocalipse nós vamos encontrar a referência tanto como 3 dias e meio ou 42 meses. Por que 42 meses? 42 meses, cada mês tem 30 dias, quando se multiplicamos 42 vezes 30 dá 1260. Então, 3 dias e meio. 3 e meio é metade de 7. Então, 1260 é a metade da espiral setenária. A espiral setenária completa, 2520. 2520 anos. Metade, 1260, certo? Então, existe uma matemática Exata. Existe uma matemática exata. A infabilidade papal foi em 1870. né? 1870. Então, se a gente, por exemplo, 1260 anos antes de Jesus, nós vamos encontrar quem? Presente. Moisés. Moisés trazendo o decálogo. Certo? Então, vamos lá, vamos avançar. Então, 7 vezes Caim será vingado. Isso aí está nos dizendo o seguinte, que são o tempo necessário para que a gente possa arcar com as ressonâncias decorrentes do mau uso do livre-arbítrio. Quando a gente faz mau uso do livre-arbítrio, nós estamos estabelecendo efeitos futuros. O mau uso do livre-arbítrio é causa e o efeito é a imperfeição, o mal, a dor, com que nós vamos ter que lidar no tempo. São as ressonâncias. As ressonâncias das ações perpetradas pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, nós todos estamos atrelados aos resultados das ações que nós empreendemos. Se nós cometemos equívocos e nos arrependemos rápido, nós então vamos cair na realidade mais rapidamente e vamos então nos antecipar para as reparações. Reparar nada mais é do que amar o próximo. Nada mais é do que amar o próximo. Agora, se nós cometemos os equívocos, fazemos as bobagens e não nos arrependemos, evidentemente que vamos agravando a situação. Nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos e repetimos aqui muitas vezes. Na questão 262, por exemplo, do Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Isso mesmo. Não é? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência ao espírito quando este
pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Não se mostra apto a compreender arrependendo-se. Certo? Então a expiação, ela não é imediata. Deus sabe esperar. Esperar o quê? O arrependimento. Espírito de renovação. Deixar de praticar o mal, começar a praticar o bem. Que vai representar a suavização da ressonância. Tá certo? Por isso que nós vamos encontrar nos evangelhos essa frase: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, outra coisa que é um agravante aí, nesse ponto aí de nós desrespeitarmos a lei de amor, praticarmos o mal, é que nós só podemos controlar, o que sai de nós, o que nós criamos, podemos controlar. Por exemplo, se eu estou para fazer alguma ação equivocada, eu posso conter. Conter e não fazer. Agora, depois que eu faço, eu estou atrelado às consequências. Então, eu já não consigo mais alterar as consequências. Certo? Nas pessoas. Porque pode ter a pessoa que foi ferida, pode me perdoar e seguir o seu caminho. Mas quando ela não perdoa, eu estou atrelado àquela pessoa. Certo? Se a pessoa não perdoar, ele ainda fica ligado? Evidentemente. Eu achei que ele... Porque a pessoa, você fez um mal para a pessoa. Aquele mal que você fez para ela, não foi por acaso. Está na pauta da lei de justiça. Em função de alguma coisa que ela fez no passado, certo? Agora, se ela não te perdoar, te odiar, passar a te odiar, então você vai ter uma responsabilidade. Eu achava que para com aquela pessoa. Livre. Porque Não. perdão, né? Ela não perdoou, a pessoa não perdoou. Como dizem, né? Perdão é o presente. Né? Aí você pode receber como filho, como filha, como marido, como esposa. Vai depender da situação. Agora, quando a pessoa perdoa, porque Deus e o Espírito perdoam, compreendem a lei de Deus, aceitam, perdoam e segue adiante. Então você vai resolver isso com o seu coração e com a vida. Então você vai, de qualquer forma, você vai ter que fazer, por exemplo, você vai precisar de fazer o oposto que você fez. Exato. Se você tirou a vida, você vai gerar a vida. Então isso aqui é reparação. É fazer o oposto. Porque nós só vamos conseguir reparar a causa, que é um sentimento ruim, transformando o sentimento. Então vem o arrependimento. Não é o que nós aprendemos no Livro dos Espíritos? Arrependimento, expiação, reparação. Certo? O que a gente ainda não compreende, e que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender, que a própria imperfeição já tem um conteúdo de expiação. Certo? A própria imperfeição. Ela já tem uma carga de sensação desagradável. Por exemplo, se você sente mágoa
É uma sensação feliz ou É Nossa, muito ruim, nossa. Já Muito passou por ruim. isso, né? ciúme, também. não é? Ressentimento. Certo? Melindre, você fica ali remoendo. Mas já é da nossa natureza, tudo isso. Então, a carga de imperfeição já é inerente ao sentimento. É isso que Kardec fala no livro dos Medos, no livro Céu e Inferno, lá no capítulo Código Penal da Vida Futura. Ele vai dizer assim: um espírito que tenha 7 imperfeições sofre mais do que um que tem apenas 4. Ixi. Por quê? Porque um tem 4 ou tem 7. É lógico. O que tem 7, comparando o número 10, do decálogo, porque o decálogo é para combater as imperfeições. Então, se você tem 7 imperfeições, Aí dá novo. já tem 3 virtudes. Só. Se você tem 4 imperfeições, tem 6 virtudes. É. Então, você sofre menos do que o que tem 7. Certo? Como Isso você... aí não depende do acontecimento, não? Se for muito grave. Não, o próprio Aí sentimento... pula uns 2 ou 3. O próprio sentimento já é a carga de desconforto. Expiação. Um assassinato, por exemplo. Não, tem gente que mata e não tem, Sente, né? Não. Não tem remorso. tem remorso, não tem nada, tem até alegria. É verdade. Isso aí está relacionado com o grau de evolução. Grau de evolução. Nós aqui na Terra temos espíritos selvagens, semi-selvagens, e entre nós, espíritos primitivos, espíritos da infância da humanidade, estão reencarnados na Terra de hoje. Certo? E cometem essas barbaridades que vemos aí no noticiário. Vocês podem ver que tem muitos que não sentem remorso, são frios. Então, é uma característica dos espíritos novos na evolução, novos. Muitos estão ainda em estágio de nulidade moral. Não tem culpa, certo? Também é outro fator difícil das pessoas entenderem. Mas a gente aprende sobre a nulidade moral estudando a questão 955 do Livro dos Espíritos. Depois os irmãos podem estudar. 955. Tem lá um exemplo de nulidade moral, cadê? Os Espíritos trazem lá. Tá? 954, por exemplo. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? A gente vai dizer que sim, né? Não é? É, Mas não. não, né? Não há culpabilidade em não havendo intenção. É o que você fala muito aí, né? Exatamente. Um jovem aí, inconsequente, que acelera o automóvel para sentir ali aquela emoção, entendeu? Da velocidade, que atropela alguém. Tinha muito antes, aquele racha, né? Que atropela alguém. Jovens. Não há culpabilidade, não havendo intenção. Certo? Não tem intenção, não tem culpa. Tem um pouquinho de culpa, tem não? Não. Está escrito aqui, ó. Ah, tá. Nós vamos brigar com os espíritos? De jeito nenhum. Não há culpabilidade em não haver intenção. Eu falo muito aqui. Você sai de casa com o seu carro para trabalhar, atropela alguém, morre, você tem culpa? Não. Mas num caso aí desse quebra, né? É previsível que pode acontecer, né? Um acidente. Sim. Aí não tem culpa? Está escrito aqui, ó. Não, estou dizendo na prática mesmo. Um espírito jovem, um espírito novo, Não tem... Primitivo. Ah, tá. Aí sim. que está aqui na nossa sociedade hoje. Ele é igual a nós, tá? Homo sapiens.
Está na escola, tira a carteira de motorista, Isso. mas ele ainda é muito instintivo, reativo, ou não é? Ele pega o automóvel, acelera para sentir aquela emoção, certo? Ele vai ser punido pela lei, né? A lei do trânsito é até branda. É branda. A lei do trânsito é branda, vai ser punido pela lei. Certo? Então, por que ele está aqui entre nós aqui? Um espírito jovem. É porque ele já tem condições de começar a aprender leis para mudar o comportamento. O caso daquele filho, daquela... Como é que ela chama? Cícero Moraes? Um jovem que estava andando de Sim, skate, né? Ela parece que lutou muito com a justiça para conseguir que Sim. fosse severo. Porque nós aprendemos até aqui, um pouco mais à frente, na questão 964, ó. Aqui, ó. 900 e... Não, é 700 e... Não, é um pouco antes. 796, quer ver? 796, ó. O que os espíritos falam aqui, ó? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Aqui, ó. A pergunta é: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? O que vocês acham? No estado atual da sociedade. Não é lá 1857, não. Hoje. Atual, é necessário. A severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Sim. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. É isso. Então tem que ter lei severa. Porque Mesmo a própria... sabendo que tem um instrumento para aquilo acontecer. porque a severidade da lei vai ser o recurso educativo para os espíritos ainda na infância. Que precisam aprender que, olha, isso aqui não pode, né, nessa sociedade aqui, você não pode fazer isso. Aí eles vão brigar com as leis. Não, porque me dá prazer, porque eu gosto. Então vê o conflito, você está entendendo? Mas o que acontece? Quando esses espíritos voltarem para os mundos naturais deles, eles já vão levar na bagagem do subconsciente o conhecimento das leis. Isso mesmo. Eles já vão levar um avanço lá, que ao longo das existências lá, que eles voltarem a reencarnar, eles já vão aflorar certos ditames diferentes que eles vão ali compartilhar como lideranças. Então, nós estamos falando de arrependimento, expiação e reparação. Certo? Então, o arrependimento já é uma expiação. Não é? O arrependimento já é uma expiação. Porque quando você pratica ali no arroubo de emoção, de um sentimento, determinada ação, que você pode até sentir uma alegria, um prazer, quando você cai em si que vem o arrependimento, já sofre, nós já sofremos, não sofremos? Então aí já começa a expiação. Então a expiação já está presente na carga emocional, no conteúdo do sentimento. Muito bem. Aí entra a necessidade da reparação. Porque essa reparação aí, no fundo, é a reparação da felicidade. É a reparação da felicidade, da alegria de viver. Então, com o arrependimento, você tem a alegria de viver? Quem é que tem a alegria de viver sentindo arrependimento? Ainda mais se não for perdoado, né? Piorou. Ainda mais se não for perdoado. Então, aí você vai ficar na dependência Do perdão. da outra pessoa. Não. Aí se você busca, aí você se antecipa, bom, mesmo ela não perdoando, tá?
Você se antecipa, busca fazer todo o bem que é possível, fazer as suas preces, entendeu? Indiretamente ajudar, certo? Você está saneando o seu lado, saneando o seu mundo interior. Mas ainda tem a problemática dela. Aí você pode aceitar como filho, Aí tá. numa próxima Mas existência. ameniza, porque ele se arrependeu e não pratica mais Não, aquilo. mas se você... Quem é que sente ódio pelo filho em condições normais? As cadeias estão assim demais. Não é? Quem é que sente ódio, em condições normais, quem é que sente ódio pelo filho? Você pode ter ali uma aversão, pode ter algo ali diferente, pode até ser recíproco o filho pela mãe, certo? Em condições normais, não. É. Então você está ajudando aquele espírito a superar o estágio de evolução dele, que pode ser... Deus se utiliza das mães. Por isso aqui no mundo espiritual, tem colegiado para planejar a reencarnação. É colegiado. Aí está lá vamos colocar aqui, vamos pegar o André Luiz de Paranhos, nosso irmão André Luiz. Está lá o André Luiz do Departamento de Reencarnação. Foi promovido, vamos colocar assim, tá? Com base no que nós... Com base lá no nosso... Já foi promovido para muita coisa, já está lá na frente, certo? Está lá no Departamento de Reencarnação. Chega lá um postulante lá, eu vim te apresentar aqui meu projeto para reencarnação, que está perfeitamente e tal. Aquilo que eu vi aqui dá para deferir. Mas eu tenho que consultar a autoridade acima de mim, tá certo? Aí chega lá a autoridade, peraí, nós temos primeiro fazer uma análise aqui de algumas existências. Você não está vendo aqui. Então, tá. Aí faz o levantamento lá, certo? E esse superior André Luiz. Opa, me deparei com uma situação aqui que eu não tenho alçada para resolver. Vou ter que subir mais um pouco. Aí o quê? Já é um colegiado, você tá entendendo? É. Mas a equipe do Hans pode ser desse âmbito Colegiado. aí, porque Não, tem pode. aqui o Hans. Ele pode estar nesse âmbito, mas ele sempre tem acima, sempre, entendeu? Ele, Tem muitas acima vezes também. ele vira o rosto assim, mas fica assim. Escutando alguém lá. Está ouvindo, porque é uma equipe. Então, quer dizer, naquele tratamento ali, com certeza há todo... Ele que é ali o espírito comunicante. Isso. Mas ele tem que ouvir a autoridade. Eu observo muito isso. Né? A autoridade. Ele já pode ser autoridade em relação a muita coisa. Mas tem coisa que ele não é Por isso autoridade. que existe a equipe também. Certo? É. Então, tem isso aí. Então arrependimento, expiação e reparação. Tem espíritos que ainda não tem condição, ainda não sabem nem o que é arrepender. Então ele está na vida dele, ele faz aquilo que para nós é barbaridade, mas para ele é coisa natural, porque lá no mundo dele era o natural. Normal. Então lá no mundo dele era o natural. Então quando ele vem aqui para a Terra para reencarnar aqui para um outro ciclo, Ele faz sem maldade. ele faz o que ele fazia lá naturalmente. Então ele é promovido para um mundo mais avançado, vai aprender muitas coisas, e vai ser instrumento da justiça para esse aqui, ó. Deus não apressa a expiação, mas sabe esperar, não é? Sabe esperar. Vamos voltar lá? Deus não apressa a expiação, sabe esperar. É difícil achar aqui hoje, hein? Vou voltar aqui na sequência. Ó, Deus não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil. Então, vamos supor que seja um elemento quanto mais no assassinato. Quanto mais no assassinato. Que já conhece a lei. Mas ele não quer
pela sua inferioridade. Inferioridade é o caso também do espírito em nulidade moral. Certo? Vai passando o tempo ali, ele vai ter que lidar com a lei de ação e reação. Porque ele é um espírito primitivo, mas ele já está no mundo e que ele já tem condições de compreender as leis, entendeu? Já tem condições. Senão ele não viria para cá. Ele já pode compreender aquelas. Já tem um desenvolvimento intelectivo suficiente para abrir-se para aquelas leis. Então tem uma lei que diz não matarás. Não tem? 3.000 anos atrás. E hoje temos as leis humanas, que já punem com cadeia. Então ele vai chegar aqui e vai matar. Mas aqui já tem um elemento que no mundo dele não tinha. Qual que é? Cadeia. Você lembra um fato que aconteceu? Então ele já vai aprender de fora para dentro, ele já vai ser colocado numa situação de ter que já começar a lidar com as consequências. Percebeu? É verdade. Diga lá. Um fato que aconteceu acho que em 1986, fizeram até um filme, O Milagre em Vickerville, que um maluco, né? Segundo eles lá, ele era muito inteligente. Eu pensei, o Hitler também era muito inteligente, né? Ele montou lá um esquema lá que ele invadiu uma escola, aconteceu. E, segundo ele, todos iam morrer, todas as criancinhas, todos que estivessem ali, e iam ressuscitar para um mundo novo. Olha a ideia. E aí vem, né, a ajuda espiritual, pelas orações, as crianças vêm, né, os antepassados ajudando, vós, né, tios, e depois que eles falam, né, porque senão não ia acreditar. E todos fazendo oração em volta disso. Aí quem que morreu? Ele, o próprio cara, né, e a esposa estava conivente. A filha não aceitou e saiu fora. Isso que foi caso real. Eu lembro desse filme. Então aí o Misericórdia Divina atuou para... Ele usa a palavra milagre, né? Exatamente. Então, continuando aí, né? Então, 7 vezes Caim, isso tem a ver com a reincidência. 7 vezes Caim será vingado. Então, o espírito que é recalcitrante, ele vai sofrer as consequências do... Não é? Porque ainda tem uma questão... Ainda tem uma questão seguinte, o elemento que, nessa faixa da primitividade, ele mata, mas ele também morre. Mata, morre, mata, morre, mata, morre, certo? Mata, desencarna, reencarna, morre. Então vai ter que chegar uma hora que cansa, o espírito vai... Seriam esses que estão até na prisão, mas continuam... Sim. Com o mesmo, né, desejo de matar. Sim, porque você imagina um espírito que vive na primitividade, né, a lei do mais forte, e que começa a reencarnar na Terra, porque eles são atraídos para cá, certo? Por que são atraídos? Porque aqui tem a turma que já tem o conhecimento da lei de Deus, mas continua matando, como o caso desse aí, por exemplo, que bolou esse esquema aí. Certo? Tinha conhecimento da lei de Deus, queria matar para o povo ressuscitar. Mas tem um mandamento que diz... Usou a inteligência também para... Mas tem um mandamento que diz, não matarás, que ele já estava descumprindo. Exato. Certo? Então, esse elemento vai chegar aqui e vai continuar naquela mesma vida que ele levava de querer matar o semelhante para alcançar seus objetivos. No mundo primitivo, o elemento mata para conquistar território, ou até para conquistar a outra tribo. Certo? Isso é a lei do mundo primitivo, a lei do mais forte. Que é a lei da natureza.
É a lei da natureza. Na faixa da humanidade, já não prepondera a lei da natureza. Nem hoje, não é? Quando a gente fala de lei aqui, ó, na 794 em sequência, no Livro dos Espíritos, por exemplo, ó, 794, progresso da legislação humana. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. As leis naturais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbaria, são os mais fortes que fazem as leis, e eles fizeram para si. Então, na época da barbárie, é a lei do mais forte que prepondera. O mais forte domina e impõe a lei para favorecer a si mesmo. Ele é o mais forte. Então, ele regimenta ali o exército, regimenta ali a força, impõe a lei ali, certo? A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação dessas leis, dos tempos de barbárie. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Qual que é a verdadeira justiça? Está lá no Decálogo. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, que é a famosa fake news de hoje, não cobiçarás. Então essa é a lei de justiça perfeita. Se nós praticamos os 10 mandamentos, lei de justiça perfeita. E Jesus resumiu em 2, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Que é o significado do Decálogo. Fazer ao próximo que gostaria que vos fizesse. Então, a proporção é quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, à medida que a lei humana vai se aproximando da lei divina, vamos colocar o Decálogo, as leis vão se aproximando da vera justiça e vai entrando o componente da misericórdia, o que ainda não temos ainda em grande ênfase no Brasil. Porque as cadeias aqui do Brasil não são cadeias reeducativas. Pelo contrário. Então as cadeias já tem os países mais avançados, Noruega, esses países mais avançados já têm cadeias humanizadas. No Japão Cadeias humanizadas. Que Que é o certo, porque o objetivo é a reparação, educação. Educação desses espíritos. E muitos são bárbaros, são primitivos, estão entre nós aqui, não é? Pelo contato social, avançarem. Então, no Livro dos Espíritos a gente aprende sobre o contato social. Vocês recordam? Contato social. Não é? Os mais adiantados auxiliam os menos adiantados pelo contato social. Agora, aqui na cadeia, pelo avanço tecnológico, eles conseguem agir lá de dentro mesmo com os outros. Exatamente. Então, que é uma característica dos mundos
expiações e provas. Não é? Noruega, Dinamarca, esses países já estão mais na frente da regeneração. Combate à miséria, combate à pobreza, Você está falando trabalho assim, mais bem remunerado, e é tão interessante, cadeia né? humanizada. Pois é. É tão Certo? interessante que eles só pensam dessa forma através daquele, né? Que hoje a gente consegue enxergar quando até os políticos vão presos, eles já, não, mas vai ficar acima, e tem cama, tem isso, aquilo, outro, ainda reclamam. Então, passa o tempo lá na... É só não infringir as leis. Né? É. Quem não infringir as leis não vai ser preso. Para um é uma coisa, para outro, não, pode Sim. deixar assim mesmo. Sei que... É. Exatamente. Então, nós estamos falando aqui da questão da punição, né? A questão da punição, e nós somos lá nas leis. Nós somos lá nas leis, não é isso? Por isso que nós estamos aqui falando das leis. Mas Lameque, 70 vezes 7. Caim foi 7 vezes 7. Lameque, 70 vezes 7. Por quê? Porque Lameque é o grupamento Caim de volta. É Caim de volta. Então ele já tem mais conhecimento. Ele já tem mais conhecimento. Já tendo mais conhecimento, se comete os mesmos delitos, agravamento. Não é isso? Mas número 2. Exatamente. Agravamento. Então, e aqui nós vamos encontrar o paralelo muito interessante com Jesus recomendando o quê? Perdoai, É isso que eu quero não lembrar, apenas muito 7 vezes, mas isso, é. 70 vezes 7. Então Você já existia essa... É porque ele traz, né? É. Jesus vai muito... Aham. Porque quem foi ferido não é vítima inocente. Uhum. Está ali perante uma situação de se deparar com o instrumento da justiça. Então compete a quem foi ferido o quê? Perdoar. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque no passado ele fez isso não foi só com um, não, foi com vários. Que é sempre a tônica. Com vários. Com mais de um. Então perdoar 70 vezes 7 vezes. E aqui é a equação da libertação. Perdoar não define que o agressor está isentado do problema. Mas quem perdoa segue adiante na evolução. Porque sabemos que não tem vítima inocente. Porque o elemento fala assim, sofre lá e fala assim, ele vai ter que me pagar, o que ele está decretando? Ele está decretando que ele vai ficar esperando espiritualmente, até o dia que aquele elemento vai pagar para ele. Percebeu? Então ele paralisa o progresso. Não entendeu que ele não foi vítima inocente, que ele sofreu as consequências da lei. Né? E alguém tem que ser o terminal do mal, né? Alguém tem que ser o terminal do mal. Porque senão fica naquela roda. Não basta, né? Exatamente, mas a dor faz esse trabalho. A dor faz esse trabalho de terminal do mal, né? Enquanto o elemento ele é endurecido, ele vai sendo utilizado como instrumento de justiça. Se mesmo assim ele vai só ampliando o grau de rebeldia para com a lei, aí nós vamos ter os tristes movimentos fascismo e nazismo.
que é o crescimento disso no tempo. Certo? Os elementos que engendraram o nazismo e o fascismo, eles não começaram naquela existência. Não. Ele é o coroamento. É o coroamento de uma escalada de rebeldia. E nesse caso, o que tem que acontecer com o espírito? É degredo. Degredo. Outra. De um modo geral, é degredo. Certo? Essa questão do instrumento me ajudou muito a compreender essas barbaridades, sabe? Que a gente fica achando que tudo Quando a gente estuda o livro Voltei, que o irmão Jacó no livro Voltei, ele vai falar dos mesmos 3 grupos de espíritos que o Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Eu tô com ele aí na gaveta. Bárbaros, semi-selvagens e os aptos à espiritualização. Ele vai dizer que os selvagens são os corrosivos do egoísmo. Corrosivos do egoísmo. Explica aí essa expressão. Corrosivo do egoísmo? Você é muito egoísta, como é que você vai... Exagero. Como é que você não está conseguindo vencer o egoísmo? Você vai agir só dentro do egoísmo. Você vai se deparar com aqueles que vão te ajudar a ver que você é egoísta. Vão pular seu muro lá. Eles vão pular seu muro, assaltar sua casa. Às vezes vai ter um requinte de crueldade. Certo? Eu já vi um estudo desse a respeito de aborto, que muitas vezes aquele espírito que foi abortado, às vezes volta também para, nesse caso aí, assalta, às vezes, casa. Acontece isso. Sim. Agora, essa questão toda, chegada de espíritos primitivos, ela não é uma lei aleatória, não. Tem uma lei por trás. Então, a questão 1019 do Livro dos Espíritos, ó. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Esses, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, existe uma lei de atração. Não é assim lá, os técnicos espirituais chegar lá, vamos mandar esse grupo de primitivo aqui lá para a terra lá. Não, tem uma lei de atração. Eles são atraídos. Não está escrito aqui? Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Se nós não praticamos as leis de Deus e não estamos interessados no progresso moral, consequentemente, nós estamos alimentando o egoísmo. Então, nós vamos atrair bons espíritos? Não, nós vamos atrair os espíritos, os egoístas por natureza. Os egoístas por natureza que estão na lei natural do egoísmo. Isso aí é 1019? 1019. Os que estão na lei natural do egoísmo, lá no mundo primitivo. Porque os animais, assim como os homens primitivos, eles querem o melhor para si mesmos. É um impulso natural. Impulso natural. Só que o nosso impulso, esse impulso natural nos mundos em que nós já desenvolvemos a razão, já tem que ser contido pelas leis naturais. Porque aí começa a lei de causa e efeito, a expiação, entendeu?
Porque lá no mundo primitivo é a lei natural. Você mata, morre, mata, morre. Ninguém fica chorando, lamentando, com raiva do outro. Lei natural. Morreu. O espírito primitivo, quando morre para o mundo espiritual, não fica muito tempo no mundo espiritual. Não, muitas vezes nem ficam. Ele não consegue manter uma vida. Ele não tem ainda Não está acostumado com uma vida de pensamento Pensamento, bem desenvolvida lúcido. para estagiar no mundo espiritual. Não. Então ele, em pouco tempo, ele decai para a forma ovoide e se ajusta ao corpo feminino das mães, Olha, para guardar reencarnação. Em tese, é isso que eu tenho aprendido. Então ele mata, morre, então ele vai para o mundo espiritual, ele, sabe? Não tem ódio, não tem isso no coração ainda. É por sobrevivência que ele É. fala as coisas. Perceberam? Então estudar evolução não é fácil estudar evolução, não. Tem muita nuance. Né? No estudo como nós estamos fazendo aqui, dá para a gente quebrar a cabeça, pensar, raciocinar, imaginar como que é, não é isso? E outra, também, esses que vão ser atraídos para cá, já têm condições de compreender, já de começar a entender as leis que aqui já existem. Senão não vem para cá, não. Já tem, porque tudo Deus é sábio. Tudo isso é uma razão de ser. Eles vão lá para a Terra, eles estão indo lá para a Terra, lá já tem lei, vão começar a aprender para a cadeia. Quando voltar, quando a Terra sair do estado de expiação, os primitivos forem recolocados nos seus mundos de origem, já vão ter uma bagagem do subconsciente, não vão? Um monte de lei, cadeia, sabe o que é cadeia? Aí lá com o tempo eles vão começar a ter umas ideias, não? Porque nada é perdido, né? Tudo fica no subconsciente. Fica no subconsciente. Daqui a pouco lá começa a surgir cadeia, prisão. daqui a pouco é com alguns milhões de anos. Né? Não, nesse caso aí, milhares, né? Milhares, né? Ainda mais milhões de anos. Não. Milhares, né? Então, a gente sempre traz essa questão desse intercâmbio aí, porque o assunto aqui, a pauta do assunto é essa: espíritos que vieram para a Terra por serem rebeldes. Por que eles eram rebeldes? Porque eram egoístas. Essa que é a rebeldia. É isso. Quer manter na Terra o sistema do egoísmo. Que é a lei do mais forte. Que é a lei do mais forte. O elemento não quer ter uma esposa, ele quer ter 10, 20. Um harém com 700. Não é isso que Salomão tinha? 700 esposas? É o suprassumo do egoísmo. Não é? E a lei permitia, né? Naquela época. Galera a lei do mais forte. Ele que era. A lei era do mais forte. Quem que impunha a lei? O rei. Fazendo conforme a... Em Roma, quem é que impunha a lei? O imperador. Com o auxílio das legiões. Então, ele pagava bem para as legiões não rebelarem, se rebelarem, o assassinarem e nomearem outro, que é o que acontecia muito em Roma. A guarda pretoriana... Rei com as esposas. Vocês ouviam lá? Hein? O rei com uma das esposas. Como é que é o seu nome? Deixa eu ver na... Gente, ele manda. Não deve nem se referir. Então... Mas Jesus foi nesse jogo aí também, né? Não era da alçada daquele, jogava para o outro, jogava para o outro, jogava para o outro. Então, quando é que isso vai os espíritos falam, né, que é preciso que o mal chegue no ápice para que a gente sinta a necessidade de reformas. Então, quer dizer, ainda vai acontecer. E isso acontece com a gente.
como nós não temos sentido necessidade, coletivamente falando, o homem não sentiu ainda necessidade de reforma, É. a lei do mais forte continua. Na Em própria voga? reunião mediúnica, né, eles falavam, Então. né, que ia acontecer muita coisa. Aqui mesmo já foi falado na sexta-feira que não chegou. Eu compartilho aí no grupo da Rede. Não chegou no ápice ainda, o mal. Acabou que nós não passamos a 24, hein? Esperamos a 24 ainda. Para terminar. Olha, Então, para terminar. Então, o desafio é nós não nos sentirmos ofendidos. E aproveitar aquele que nos fere para perdoar. O desafio é a gente não se sentir ofendido. Mais difícil, né? Porque, por vezes, nós quando alguém agride a gente, o sangue ainda ferve, não ferve? Por quê? Ainda é a resposta da natureza, da nossa natureza. Tá? Sangue veio no olho. O sangue talha, como diz o outro. Sangue talha, né? Agora, quem é que tem autoridade para perdoar os pecados? Vamos lá em Mateus? Mateus O Mateus ofendeu a Pedro, né? 9, 6. O que está escrito lá em Mateus 9, 6? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Vamos analisar. Quando Jesus recomenda perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quem já está nesse processo e já consegue, Não ofende. já está desenvolvendo o Filho do Homem em si mesmo, que é o que tem capacidade de perdoar pecados, que é relevar o que o outro faz e deixar que a lei faça o trabalho dela. Né? Agora, para a terra, Jesus é esse Espírito. Por que Jesus é? Porque Jesus, quando olhava para o elemento, ele fazia o levantamento pretérito dele. Esse aqui eu já posso curar, porque ele já está merecendo. Mas a maioria que ele curava voltava para a gandaia. Voltava para a vida fácil. Recebeu a misericórdia. Às vezes até planejou aquela existência para ser um exemplo, ser curado e depois dar um testemunho de discípulo, mas não conseguiu. Então, E nem todo mundo era curado, né? o nosso desafio é levantar o Filho do Homem dentro de nós. Erguer o Filho do Homem dentro de nós. Mas para isso o homem velho tem que deixar. Então que Jesus nos abençoe. Continuamos na semana que vem. Versículo 25.